Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orienta-nos, Senhor, a nossa vida, concede-nos saber o que o Senhor nos pede e ajuda-nos a realizar a sua vontade para o nosso próprio bem e de todos os nossos irmãos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga catequista. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a ver, então, os aspectos fundamentais e vamos ver sobre liturgia. Então, vamos lá de novo no nosso planejamento. Vejamos que estamos, então, nos aspectos importantes. E no último, no penúltimo, 1.4, liturgia. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Claro que, se for de falar sobre liturgia, o que é liturgia e tudo mais, a gente precisaria de um curso à parte, porque é muita coisa para falar de liturgia. Então, nós vamos falar alguns aspectos fundamentais aqui na IVC, da sua importância nesse processo da iniciação à vida cristã. E aqui nós temos, então, as três fontes principais, Diretório Nacional de Catequese, Sociedade Bíblica de Catequese, a Catequese Serviço de Iniciação à Vida Cristã, Roberto Netwig, Iniciação à Comunidade Cristã, que são algumas fontes bibliográficas. Então, vamos lá. A liturgia como fonte da catequese. Veja só, na fonte da catequese, naquilo que está por base, nós temos a liturgia. Assim como a gente tem a Bíblia, tem os ensinamentos da doutrina, do catecismo, nós também temos a liturgia. Enquanto celebração litúrgica é ao mesmo tempo anúncio e vivência dos mistérios salvíficos. O que são os mistérios salvíficos? São aquilo que Cristo fez e viveu nesta terra, aquilo que Jesus Cristo nos revelou e que a gente tem como verdade da nossa fé. Esses são os mistérios que nos salvam, os mistérios salvíficos. E na liturgia isso é celebrado. Então é ao mesmo tempo um anúncio daquilo que Jesus fez e testemunhou, e também é vivenciado por nós. E a liturgia nos ajuda a isso. Então, enquanto catequética, ou seja, como ensinamento, a liturgia contém em forma expressiva e unitária a globalidade da mensagem cristã. Ou seja, na liturgia contém tudo aquilo que nós precisamos para a nossa catequese. Por isso que ela é fonte. Tudo aquilo que nós também precisamos saber da nossa fé, tudo aquilo que nós vivemos, está na liturgia. Então ela contém tudo, por isso que ela é global. A mensagem cristã está toda contida na liturgia. E a gente vai ver um pouquinho mais, assim, com alguns exemplos, mas é um lugar privilegiado da educação da fé e é uma componente essencial da experiência religiosa cristã. Ou seja, ela educa para a fé, ali é um lugar muito bom para isso, mas sobretudo para viver, para ter uma experiência. Quem nunca foi numa missa bem celebrada ou participou de um casamento bem celebrado, de um batismo ou de um funeral, e se emocionou, ou seja, viveu, teve uma experiência religiosa cristã. Isso tudo é graças à liturgia, aos ritos, ao modo de se celebrar, as coisas que compõem toda a celebração. Então vamos lá, liturgia, ela é a celebração dos mistérios de Deus. Quais são esses mistérios de Deus? São aquilo que Deus nos revelou em Jesus Cristo. Então, são projetos de Deus que se realizam na pessoa de Jesus Cristo. São eles a encarnação, a primeira que Jesus veio ao mundo, tornou-se homem como um de nós, exceto no pecado. Anúncio do reino, ou seja, aquilo que Jesus veio anunciar, veio trazer de novidade para nós, ou seja, que o reino de Deus existe, que a pessoa de Deus Pai existe, para que nós nos convertamos, mudemos de vida e acreditemos no Evangelho, na Boa Nova, na vida eterna. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, aquilo que Jesus viveu, deu a sua vida por nós, morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos e nos salvou. Então, isso, a paixão, morte e ressurreição, aqui é a Páscoa, principalmente, E ali é o centro, o cume da nossa fé. E também a sua ascensão, Jesus Cristo que ascende, que sobe aos céus, nos deixando o Espírito Santo, nos deixando a Igreja em Pentecostes. Pentecostes também é
a igreja que os discípulos que se reuniram no cenáculo receberam o Espírito Santo e a partir dali foram evangelizar. Então vejam só os mistérios de Deus aqui contidos, né? Isso tudo está na Bíblia. E são mistérios da nossa fé, que Jesus veio nos revelar. E tudo isso está contido na liturgia. Então é um mistério central da nossa vida e da vida de Jesus, foi a Páscoa. Todos esses mistérios, a gente tem a Páscoa como nosso centro, porque ali Jesus Cristo passou pela sua paixão, morte na cruz e sua ressurreição a uma nova vida, e assim inaugurou também para nós uma nova vida. Esse é o centro da mensagem cristã, que a vida eterna existe, que a vida não acaba nesse mundo. Essa é a nossa novidade. Então vejam só como a liturgia organiza isso, por exemplo, num ano litúrgico. Vamos olhar para o nosso ano litúrgico. Nós temos o tempo do Advento, o tempo comum, o tempo da Quaresma, o tempo pascal, que é o ápice ali. Então a gente vivencia sempre em dimensões, às vezes mais, às vezes menos, o nascimento de Jesus, a sua encarnação no Natal, o anúncio do reino, o apelo à conversão no tempo comum, a paixão, morte e ressurreição na Quaresma, na Páscoa, a sua ascensão no tempo pascal, o Pentecostes. Então vejam só como a liturgia vai trabalhando esses mistérios. Numa missa, na missa dominical, na missa do dia de semana, qualquer missa, ela contém tudo isso. Não importa que estação do tempo que esteja, a missa, ela por si só traz todos esses mistérios. E se a gente soubesse e conseguisse prestar bastante atenção na missa, do seu começo ao seu fim, a gente ia ver que a gente perpassa por todos esses mistérios de Cristo. Então vejam só, a ação litúrgica, ela faz memória. O que é fazer memória? Ela torna presente esses mistérios em nós. Traz para o momento atual esses acontecimentos da salvação. Vejam só, então a gente traz para nós aquilo que Jesus viveu e anunciou e todos esses mistérios na nossa vida. Não é um simples faz de conta nas celebrações, por exemplo, numa missa. Todo esse mistério da salvação que está contido na missa, esses mistérios de Cristo, eles não são... A missa não é um teatro, um faz de conta em que o padre está encenando aquilo que Jesus disse, que Jesus fez. Não, é tornar aquilo presente, é algo muito maior, que passa o espaço e o tempo. Como que, por exemplo, a Santa Missa, aquilo que Jesus mesmo rezou antes da sua paixão, morte e ressurreição lá com seus discípulos, ele se reuniu e rezou a Santa Missa. E ele mandou fazer aquilo em sua memória. E nós fazemos isso até hoje, pela ação litúrgica. Então a Santa Missa é uma ação litúrgica que faz memória daquilo que o Senhor nos pediu. E o mesmo sacrifício que Jesus fez naquele dia, antes da sua paixão, morte e ressurreição, lá em Jerusalém com seus discípulos, é o que nós hoje fazemos ainda na Santa Missa, em que o Padre se deixa agir em persona Christi, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está ali junto ao Padre, consagrando a Eucaristia, consagrando o vinho em seu sangue e dando a nós, seus discípulos. Então vejam só, não é um faz de conta um teatro, é algo muito maior. Torna presente aquele mesmo mistério, aquela mesma vivência no hoje, no aqui e no agora da celebração. Então, nós precisamos dar muito valor ao modo como a gente reza, Às vezes a gente nem acredita naquilo que está rezando, vivenciando. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Olha para a nossa fé da igreja, desde 2020 anos a gente vem atualizando, fazendo memória desses mistérios de Jesus. Então percebam que não é um faz de conta, é algo importante da nossa fé. E sem isso a gente não consegue vivenciar. Se a gente só colocar isso na cabeça da gente, só saber, só entender, nós não vamos conseguir viver a nossa fé. Nós precisamos da liturgia para celebrar, para abrir-se a uma nova dimensão, dar graças, louvores a Deus, agradecer, bendizer. A gente precisa da liturgia para celebrar a fé, não só saber, interpretar, raciocinar, mas vivenciá-la pela liturgia. Então vejam só, catequese e liturgia estão ligadas, porque a catequese educa para a ritualidade, para os ritos,
para os gestos e tudo mais, de modo gradativo, devagar, com calma, aos passos e perseverante, sempre educando, né? Nunca se encerra essa educação. E ela tem que ser dada aos poucos, de forma gradativa, para que assim possa ser entendida. Então, a catequese, ela deve ensinar a liturgia. E, portanto, o catequista deve saber um pouco de liturgia, saber o que está rezando, saber o que está praticando ali, o que se quer com um rito, o que se quer num gesto da missa, essas coisas todas. E para isso a gente precisa de formação, para que também os catequizandos depois possam vivenciar isso. Então, sinais litúrgicos são os gestos, né, as posições corporais numa missa, tá de joelho, tá de pé, tá de braços erguidos, tá sentado, o que significa isso? Os símbolos, né? Símbolos aqui a gente pode pensar nas imagens, né, nos vitrais, né, nas figuras, nas imagens da igreja, imagens de santos, mas também pode pensar em símbolos da fé, que são as orações, por exemplo, o credo, o creio, né? O Pai Nosso, Ave Maria, são símbolos da fé também. As palavras, aquilo que a gente diz, as nossas respostas, os nossos cantos. Então, tudo isso eles devem ser entendidos para que se possa celebrar esse mistério pascal, né? A nossa fé. Então, saber está relacionado com o sabor. A partir do momento que a gente sabe melhor aquilo que a gente está fazendo, a gente reza com mais intensidade, aquilo ganha um gosto novo, tem sabor, né? Então, muda. É claro, a gente não vai conseguir saber tudo, porque a liturgia é muita coisa, os símbolos são muito, os gestos são muitos, mas a gente tem que saber o básico, o principal, por exemplo, da Santa Missa, para que a gente possa bem celebrar. Por exemplo, ali o Papa está com incenso, está com a casula de cor vermelha, o vermelho, que tempo ele está, que tempo da celebração é, que tempo do ano litúrgico. O que quer dizer o vermelho na missa? Ele está usando incenso, o que significa o incenso? O porquê, por que ele usa em determinados momentos. Então, se a gente souber um pouco disso, a gente reza melhor, a gente entende melhor e a gente tem um sabor, um gosto diferente. E tudo vai fazendo sentido, a gente vai adquirindo gosto de ser cristão porque a gente vai entendendo essas coisas, sabe? Então, claro, a gente não vai saber tudo, mas o básico a gente tem que saber. Então, sintonia é ter a fé e também saber celebrar, né, a fé e viver essa fé. Isso tudo tem que estar em sintonia. O que a gente acredita, o que a gente celebra e o que a gente vive. Então, a tarefa principal da catequese é iniciar o cristão, o catecúmeno, o catequizando na vida litúrgica. Tá bom? Então, no plano da celebração, daquilo que se celebra, deve ensinar os diversos ritos, as formas de expressões, os gestos, os sinais, os símbolos, as cores litúrgicas, as atitudes corporais, as respostas, os cantos, enfim. No plano da celebração, tem que se ensinar na catequese, liturgia. No plano do mistério, ou seja, daquilo que nos foge muitas vezes do entendimento, a catequese favorece e ilustra experiências bíblicas e eclesiais que são significadas pelos ritos para a vivência diária. Por exemplo, o mistério de que Jesus mandou os discípulos lavarem os pés uns dos outros. A gente tem o gesto do lava-pés na missa. Em um determinado momento, por exemplo, na Quinta-feira Santa, é feito o lava-pés. É um mistério. E a catequese, por exemplo, tem que ensinar o porquê daquele gesto, o que isso significa, o que Jesus quer, né? Para que se possa viver isso no dia a dia. Entende? A gente está lavando os pés uns dos outros porque Jesus nos pediu. Por que Jesus nos pediu? Qual é a finalidade? Se rebaixar, se ajoelhar diante dele, lavar os pés, dizer que está em comunhão com o outro e que está ajudando o outro. Então, no dia a dia, eu também devo estar em comunhão com o outro, ajudar o outro. Então, vejam só como isso nos diz muitas coisas. Aquelas experiências bíblicas trazer para nós, para a nossa vivência. E também no plano da existência, né, da nossa vida. A catequese educa na acolhida e missão, naquilo que cada um é chamado a ser e a fazer. No agradecimento, na comunhão, na escuta, na oração sacramental. Então, são coisas que implicam a nossa vida. E a catequese deve
nos preparar para que na liturgia a gente também possa assim entender e viver isso. E mais do que viver, mais também do que entender, né, a gente trazer e assimilar para si, porque a gente é cristão. Então, nada na liturgia é feita por fazer sem um fim, sem uma finalidade. Tudo que a gente fala, que a gente faz, que a gente realiza tem um fim, uma finalidade na liturgia. Por exemplo, na Santa Missa, na celebração da Santa Missa, desde o início, entrar na igreja até o sair da igreja, tudo que a gente faz, os símbolos, os gestos, as atitudes, as respostas, os cantos, tudo aquilo ali tem um sentido, um significado. Então, a gente tem que saber um pouco disso, né? Para não achar que seja besteira, que seja bobagem, que o padre está lá por estar, que o padre faz aquilo que quiser, que o comentarista fala o que quiser, que os leitores leem o que querem, que o povo canta o que quer cantar. Não, tudo tem um sentido, tudo tem já pré-estabelecido. Muito bem. Então, aqui também agora a gente chama atenção um pouco na catequese com celebrações. Porque na iniciação à vida cristã, naquele processo, vai haver, então, durante as catequeses, né, o tempo ali de cada etapa, celebrações, né? Então, os nossos livros que estão sendo criados e tal, que vão ser os nossos manuais, eles vão trazer celebrações, né? Então, o catequista vai estar fazendo com os catequizandos, com os catecúmenos. Por quê? Porque, olhem só, favorece a educação e o valor da liturgia. Então, já vai educando, né, a pessoa para viver as celebrações da liturgia e também o seu valor, né? Conduz para o desenvolvimento dos gestos e sinais, né, de modo a tornar natural na vida cristã do catecúmeno e também do catequizando. Então, para que aquilo não fique uma coisa estranha, né, ele que está querendo ser um cristão, um catecúmeno que está querendo ser um cristão, vai na missa e depois não vai conseguir entender nada, o porquê de fazer certas coisas, fazer certos gestos, movimentos. Então, ali na catequese, isso deve ser ensinado para que isso fique uma coisa normal, assim, natural, né, na vida cristã. E também torna-o apto à contemplação e o silêncio, a participação mais ativa dos sacramentos da igreja. Isso é muito importante, porque não basta somente, por exemplo, ir de novo na missa e falar as coisas da boca para fora, como se fosse um tagarela. Não, tem que se contemplar aquilo que se fala. Ter contemplação não é só ir lá e falar, mas se colocar abertamente para contemplar o mistério, para que ele também fale. E o silêncio é muito importante numa celebração. É ensinar a fazer silêncio. Deus se manifesta no silêncio. E a gente faz tão pouco silêncio, às vezes só quer falar, não silencia nem o coração, nem a boca, né? Nem a boca e também nem a mente, nem o coração. Então, fazer silêncio, Deus venha em nós a nosso encontro, saber silenciar. E uma participação mais ativa nos sacramentos, né? Porque às vezes a gente não dá muito valor aos sacramentos, e a gente já viu aqui no curso quão importante eles são. Então, uma vida sacramental mais ativa, de participação todo domingo na comunhão e assim por diante. E a catequese, ela deve também ter atenção para o quê? Para o corpo, né? Que ali é no nosso corpo que a gente tem a fonte dos sentimentos. Então, educar o corpo para saber experienciar bem a celebração, ter uma boa experiência. Também a acolhida, o valor da inclusão, né, das pessoas, saber acolher, né, não excluir. Cada um pode rezar, tem as suas dificuldades, pode celebrar. A linguagem simbólica, sem muitas explicações, né? Claro, a gente tem que saber o básico para saber o que está fazendo, mas a gente não vai conseguir explicar tudo. Então, antes mesmo de explicar, que a pessoa possa vivenciar. Então, por exemplo, a linguagem simbólica, o terço, o Santo Terço. A gente pode ir lá numa catequese e falar do Santo Terço um monte, que tem o que falar do Santo Terço. Explicar sua origem, sua devoção, como que reza, como que não reza. Tudo bem, mas além de explicar essa linguagem simbólica do terço, tem que rezar o terço, né? A pessoa vai entender,
vai dar valor a hora que começar a rezar. Então é isso, né? Tem que explicar, mas também a linguagem simbólica tem que falar por si, né? Porque o símbolo ele já fala por si. Se você entra dentro de uma igreja, muitas coisas já vão estar falando por si mesmo, a gente não precisa ficar explicando. Então tem que rezar, tem que vivenciar aquilo. E o objetivo principal, né, é o encontro com Deus. Tudo isso que a gente viu é para que o catecúmeno ele se encontre com Deus, para que o catequizando se encontre com Deus, para que cada um de nós se encontre com Deus, porque a liturgia proporciona o encontro com Deus nos seus mistérios. Tá bom, então? Então ainda temos as propostas celebrativas que estão ali contidas no ritual da iniciação cristã de adultos, né, que é o RICA, porém elas vão ser adaptadas aqui para nossas condições aqui da nossa diocese. Então nós teremos o nosso livro, né? Só que o nosso livro ele vai ser adaptado, vai ser extraído dessas fontes aqui que a gente está vendo. Então vejam que não é da cabeça de ninguém. Além de tudo, acima de tudo, da igreja, daquilo que ela nos pede. Tá bom? Então vão ser celebrações que marcam passagens, crescimento, amadurecimento e identificação com o mistério celebrado. Para cada tempo da catequese vai ter uma celebração. Tá bom? É isso então. Obrigado pela tua participação, por ver esse vídeo pacientemente e que possa ter sido proveitoso para ti. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.